Chegamos ao final do arco inicial da campanha. E agora? O que a gente faz para frente? Como que o mestre prepara uma sessão que ele não tem tanta ideia assim do que os jogadores vão fazer? É um pouquinho disso que a gente vai ver nos pensamentos do mestre de hoje. Olá pessoal, Grão tá na área trazendo para você acompanhar no canal mais de 30 anos de experiência preparando o jogo de RPG. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a preparação do 7º episódio da mesa de D&D Sentinelas. Se você ainda não viu esse episódio, esse 7º, vai lá, dá uma olhada antes desse vídeo aqui, porque senão você vai tomar spoiler. Nós vamos seguir com esse formato estruturado aqui para preparação de aventuras, só que esse é especial, porque é o primeiro que a gente está fazendo nesse formato fora da dungeon. Os jogadores têm um caminho todo aberto para os seus personagens, então eu queria que vocês sentissem um pouquinho a coisa, como que funciona nesse caso específico, onde está tudo aberto. A gente vai começar normal, com os personagens. Hoje a gente vai ter todos os jogadores presentes, eu não preciso me preocupar com nada específico em relação a isso. A questão das recompensas, que eu tinha falado um pouquinho antes, também já está meio zerada, todo mundo ganhou um pouco de item, todo mundo está mais ou menos de boa, também não preciso me preocupar com isso. A gente está prestes a iniciar um novo momento da campanha, já que o Bastion foi encaminhado, né? Esse arco inicial tá beleza. Então eu vejo que esse seria um bom momento para começar com algum arco pessoal para os personagens. Eu podia pegar algum jogador, trocar uma ideia e preparar um início mais voltado para ele. Só que eu confesso que eu tô meio sem vontade, sem ideia de fazer isso agora. Então eu vou deixar a história dos personagens, o background deles um pouquinho de lado e seguir aí com o desenvolvimento da região. Então não preciso ver mais nada em relação aos personagens. Vamos avançar aí para a próxima cena, para a cena inicial. E como eu sempre falo, essa é a única cena que a gente tem certeza que vai acontecer. E normalmente eu gosto de fazer um início de sessão mais focado para trazer o grupo para dentro do jogo, dar aquela chacoalhada na galera e falar, ó, começou aqui, vambora. E eu tinha preparado essa cena inicial, uma conversa com o elfo mercador, meio que tentando acelerar um pouquinho o grupo para a missão da Torre Abandonada. Lembrando aqui uma coisa importante, apesar dos jogadores poderem fazer o que eles quiserem nesse momento, tá muito em aberto, tem várias missões aí disponíveis para eles, eu conversei um pouquinho com eles antes e eles decidiram que essa missão da Torre Abandonada do Elfo ia ser a próxima. E eu gosto de fazer isso, eu gosto de combinar antes, porque eu não queria preparar um monte de coisa que não ia ser utilizada. Você como mestre precisa saber para onde seus jogadores vão, mesmo numa campanha sandbox. Não é que os jogadores não têm opção, não é que eu estou empurrando eles para a torre, pelo contrário, eles podem fazer o que eles quiserem. Mas eu combinei com eles antes que essa seria a missão, então eu preparei essa missão. É impossível você como mestre preparar tudo que os jogadores podem montar, fica ruim para eles e ruim para você. Então conversem com seus jogadores para saber o caminho que eles vão tomar, e aí assim, eles têm que ir para esse caminho. Apesar deles poderem fazer outras cenas ali, fazer o que eles quiserem, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente, a missão que eles vão agora é essa que foi combinada e vambora, isso está no contrato aí do RPG. Acabou que essa cena inicial deu errado, porque como no jogo anterior tinha faltado metade do grupo, foi necessário fazer aquele resumão, a gente estava final aí desse arco, então também queria dar aquela arredondada, então a gente acabou entrando no assunto do Bastião, nos próximos passos, o que eles iam fazer ali, qual quarto ia ser para cada pessoa, enfim. Eu não tive aquele início focado como eu queria, mas pelo menos eu usei essa cena para trazer o jogo de volta pro prumo, para falar pra galera, ó, acabou essa primeira parte aí de conversa e decisão de Bastião, vamos avançar aqui agora para a aventura. E aí eu fiz a cena que teoricamente ia ser inicial, com o elfo conversando com a galera, falando aí da sociedade que estava indo para a torre também, que eles tinham que dar uma acelerada e tudo mais. Agora aqui para a preparação das possíveis cenas, fica o desafio para esse estilo de sessão que está tudo aberto. Diferente da cena inicial, todas as outras que a gente vai imaginando são meio imprevisíveis, não dá para saber. Será que eles vão falar com a prefeita? Será que eles vão voltar para a taverna? Será que eles vão para o templo? Eu não consigo controlar nada disso. É impossível saber o que os jogadores vão fazer e nesse caso eu assumo que eu vou improvisar todas essas cenas que surgirem durante o jogo. Como eu já fiz o trabalho inicial de detalhar a cidade de modo geral, coloquei as localizações, os NPCs e tudo mais, eu tô de boa com essa região e eu sei que eu consigo improvisar tudo que os jogadores meio que inventarem ali nesse sentido. Porém, existia uma cena que eu imaginava que seria bem possível de fazer, porque uma hora ou outra eu sabia que eles iam viajar para a torre, do ataque dos centauros ao acampamento do pessoal da sociedade.
Eu não queria atacar eles em específico, eu queria que eles chegassem no momento que o ataque estivesse acontecendo. E a minha ideia aqui era introduzir 2 elementos para a campanha, além de, obviamente, ter o combate, né, para dar aquela quebra de ritmo. Eu queria que a sociedade da escalada dos dignos aparecesse um pouquinho mais, então era deles o acampamento que o Centauro estava atacando, e também fazer um foreshadow desses centauros, inserir eles na região, essa tribo que está chegando aí na nossa campanha. Então aí, para essa cena, eu pensei na localização, que seria esse acampamento da sociedade, lá no meio da planície. Eu precisava dos monstros, que no caso seriam os centauros, o mapa de combate e o NPC que ia estar ali no meio, também da sociedade, era aquele Halfling que eles já conheciam da cidade, podia ter algum tipo de interação. Na minha cabeça, as recompensas e as informações iam ficar para a próxima cena, apesar de ser uma colada na outra, eu podia dizer que essas recompensas e informações seriam uma consequência dessa, mas eu queria preparar uma outra e aí eu deixei isso para depois. Eu tava pensando em fazer um combate fácil, no máximo médio aqui, né? Não queria nada muito absurdo, era só um encontro no meio da estrada. E eu tenho 3 jogadores no nível 5 e um jogador no nível 4, o que dá um orçamento de 1.750 de XP para fácil, ou então 2.625 para o médio. E os centauros, eles são criaturas CR2 com 450 de XP, porém eu queria botar um carinha mais forte, só que o centauro Ordem, ele é CR7, só ele vale 2.900 XP. Então eu fiz uma mistura por aqui, eu coloquei 5 centauros normais e mais um parrudinho, que não chegava a ser um Ordem, mas tinha umas estatísticas melhoradas. E isso ia dar mais ou menos o valor do XP médio, e eu achei que tava de boa, ali pra cena parecia legal. Eu peguei um mapa de batalha de planície de acampamento na internet meu, e pra mim, tava tudo certo, tava tudo pronto pro encontro. Mas como eu falei pra vocês, eu tava meio bolado não saber quanto ia andar esse jogo, então eu preparei ainda uma sequência do combate como uma cena. Apesar de não saber se ela ia ser uma interação social ou uma cena de exploração. No caso, se o pessoal da sociedade da escalada digna ia estar vivo, ou se a galera teria morrido. De qualquer maneira, o importante pra mim era aqui passar algumas informações sobre a sociedade e também a torre, além da recompensa e talvez um pouco de informação também sobre os centauros. Como o combate não acabou, eu falo mais sobre essa cena no próximo episódio aqui do Pensamento do Mestre. Mas voltando rapidão sobre os centauros, minha ideia aqui era meio que fazer um foreshadow deles, mais do que qualquer outra construção mais profunda. O que foi uma pena, cara, porque o Beto tentou de tudo para poder interagir com os monstros, mas eu estava preparado mais para o combate. Eu só sabia que esses centauros, eles eram uma tribo desgarrada do pessoal aí de outra região de Fanti, que acabaram se instalando aqui. Eles acabaram de chegar nessa região, estavam caçando, encontraram esse acampamento, pá. Isso era tudo que eu sabia sobre eles. O Beto começou a puxar um monte de papo e eu acabei sem entendo muito jogo de cintura. Eu também não sabia o que um centauro mulambo ali ia falar, enfim. De qualquer maneira, vai ter um pouco de informação sobre esses centauros. O acampamento dele vai passar a ser um ponto importante da região e a gente vê aí na sequência da campanha como que eles vão interferir na vida dos personagens, dos moradores e tudo mais. Esse era mais um combate para fazer um foreshadow de que tem esses centauros na região. E assim, pessoal, pra mim isso era o suficiente pra esse jogo, cara. Eu não senti necessidade de preparar nada mais pra frente. Acabou que nem o combate a gente conseguiu finalizar, né? Então eu acho que ficou bem de boa. Apesar de eu não ter certeza como que essa sessão ia andar, não deu tanto trabalho pra fazer essa preparação, porque eu já tinha feito o trabalho antes de organizar a cidade, né? Talvez se eu não tivesse essa cidade organizada, eu tivesse que pensar um pouquinho mais nessas cenas extras que os jogadores podiam buscar, mas me conhecendo, eu ia improvisar tudo do mesmo jeito, só ia ter em mão alguns nomes assim de NPCs ou algumas ideias que eles pudessem interagir na cidade e meio que só ia preparar exatamente as cenas que eu preparei, que eu mostrei aqui para vocês agora. Se você achou maneiro esse método que eu uso aqui, com esses passos para preparar a aventura, eu vou deixar no final do vídeo o linkzinho para você poder ver. É um vídeo muito legal da série Narrando como Mestre. Vale muito a pena você dar uma olhada, porque tem várias dicas e eu explico melhor, passo a passo, como que você deve percorrer. Queria muito agradecer o pessoal que apoia a gente no Catarse. Eu mandei um e-mail para vocês esses dias. O material dessa campanha aqui do Sentinelas tá lá numa pastinha agora. Então tem os mapas, tem várias imagens, tem a cidade. Podem conferir lá e vai ajudar vocês. Somente com R$8 você vai estar apoiando aqui o nosso canal, a produção de conteúdo, recebendo um monte de material em troca e também você pode participar da campanha do Clã do Machado. Fiz um videozinho falando sobre ela, se você quiser participar, vou deixar o videozinho desse outro lado aqui, tá? Bem legal, joguei com o pessoal esses dias. Antes de finalizar o vídeo, vou agradecer ao Mercado RPG, a nossa loja parceira, a melhor loja de RPG do Brasil. Obrigado por todo o apoio. Se você não conhece o Mercado RPG, tem um cupomzinho aqui embaixo com desconto e o link
para você colar lá e ver o material que eles têm. Eles têm de tudo, cara. Material muito bom pro seu RPG. Tenho certeza que alguma coisa lá vai servir pro seu jogo. E aqui nesse vídeo, ó, nós terminamos. A semana é semana de jogo. Tenho mais um pensamento do mestre para postar antes aí de atualizar. Tô com esse aqui meio atrasado, mas vai sair. Vou postando tudo rapidão aí durante essa semana e você vai estar por dentro do que está acontecendo na campanha. Obrigado pela moral, pelo carinho. Vejo vocês numa próxima. Abraço! Tudo nosso.